Boa tarde a todos e todas. Quero dar início à quarta reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Quero aqui registrar a presença do deputado Lucas Neves, do deputado Lunelli, também do deputado Gerry Consoli, que está aqui hoje assumindo na sua suplência por 2 meses, e também este presidente, deputado Marquito. Quero dar uma boa tarde a todos e todas. E quero, antes de mais nada, colocar em votação a nossa ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa, que foi entregue por e-mail a todos os gabinetes. Em discussão, em votação, aprovado. Eu abro a ordem do dia, já sabendo de antemão que o deputado Gerry quer colocar um requerimento em extra pauta. Eu aqui questiono a todos os deputados se estão de acordo. Então, o deputado Gerry pode apresentar o seu requerimento extra pauta. Okay. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Lucas, deputado Lunelli. Boa tarde a todos que estão presentes nessa comissão e todos que nos assistem. Eu apresento aqui um requerimento extra pauta e o motivo de não tê-lo apresentado ainda foi devido a alguns encaminhamentos que ainda precisavam ser feitos e algumas discussões sobre o assunto para ver a melhor forma de tratar então, tá? Então, eu vou ler o requerimento, senhores, né? Requerimento. O deputado que este subscreve, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência seja submetida aos membros desta comissão a realização de audiência pública no dia 22 de junho no município de Rio do Sul, objetivando discutir a manutenção das barragens localizadas no Alto Vale do Itajaí e o cronograma de investimentos para a construção das demais barragens na região, especialmente o que diz respeito às 3 barragens de Taió, Petrolândia e Braço do Trombudo, estabelecido no último plano de trabalho pactuado entre o governo federal e o estado de Santa Catarina. Considerando a importância estratégica das barragens na prevenção de desastres naturais, bem como para a segurança hídrica e a prevenção do meio ambiente, é imprescindível que sejam adotadas medidas adequadas à recuperação, manutenção e fiscalização destas estruturas. Coloco em discussão, coloco em votação. Aprovado o requerimento por unanimidade do deputado Gerry Consoli. Agora eu vou ler o requerimento, os requerimentos, 5 requerimentos que estão na ordem do dia. Requerimento número 60 de 2023, autoria do deputado Marquito, requerendo a realização de eventos comemorativos à Semana do Alimento Orgânico, que ocorre entre o dia 25 de maio de 2023 a 31 de maio de 2023, com as seguintes atividades a serem realizadas nessa Casa Legislativa. No dia 31 de maio de 2023, no Espaço Galeria Meia Filho, no horário das 8h30 às 10 horas, a realização do café agroecológico e após, das 10 horas às 12 horas, o lançamento do projeto que foi aprovado por esta comissão através de requerimento e executado pela Escola do Legislativo, intitulado de Modalidades das Compras Públicas para Aquisição de Alimentos PAA e PNAE, provenientes da agricultura familiar de produção orgânica, objetivando fomentar o diálogo sobre o tema da agroecologia e da produção orgânica de forma propositiva. Em discussão, em votação, aprovado o requerimento. Requerimento número 61/2023, também de autoria do deputado Marquito, requerendo o evento seminário Mangues do Sul do Brasil, em datas de 7 de julho de 2023, início às 14 horas e término às 17h30, no espaço do Plenarinho, objetivando apresentar as ações do projeto Raízes da Cooperação e fomentar a conservação dos manguezais e ecossistemas associados da região hidrográfica litoral centro do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 62, de 2023, autoria do deputado Marquito, requerendo a deliberação acerca da contemplação das atividades do projeto aprovado pela Escola Legislativa intitulada Modalidade de Compras Públicas para Aquisição de Alimentos PAA e PNAE provenientes da agricultura familiar da produção orgânica para a realização de mais 2 seminários a fim de contemplar todas as regiões instituídas pela Escola do Legislativo. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento de número 63 de 2023, autoria do deputado Marquito, requerendo a realização de seminário com local e data a definir, objetivando discutir a integração da rota de cicloturismo de 8 municípios, ocasião na qual se pretende convidar os representantes dos municípios de Angelina, Rancho Queimado, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e Anitápolis. Em discussão,
Em votação, aprovado. Requerimento de número 64 de 2023, de autoria do deputado Marquito, requerendo de seminário, com data e local a definir, objetivando discutir a conservação e proteção marinha costeira para o turismo e pesca sustentável, bem como solicita que o projeto de diagnóstico marinho costeiro do Instituto Anjos do Mar Brasil, em convênio com o Instituto de Meio Ambiente, o IMA, e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, seja pautado pela TV Alesc desta casa. Em discussão, em votação, aprovado. Eu abro agora para nosso terceiro ponto de pauta, que é a apresentação e debates a respeito do cenário atual das barragens no estado de Santa Catarina, muito relacionado com o requerimento do deputado Gerry, especialmente da barragem da usina hidrelétrica de São Roque, seu licenciamento ambiental e as alterações socioambientais decorrentes do empreendimento, com a participação dos representantes do Instituto de Meio Ambiente e também com os representantes do movimento dos atingidos por barragem. Eu quero aqui poder, primeiro, convidar o Rodrigo Tim, que é coordenador e advogado do movimento dos atingidos por barragem e que acompanha aquela comunidade, para sentar à mesa, e também convidar a Carolina Forpar, geógrafa do IMA, para também estar aqui conosco na mesa, também Esther Bahia Lopes, bióloga do IMA, e Volney Bittencourt, oceanógrafo do Instituto de Meio Ambiente, para ocuparem seus assentos aqui no nosso plenário. Que gostaria de perguntar para o Rodrigo se quer mais algum convidado do MAB para fazer parte da mesa também. Ah, Maria está chegando. Então, antes de mais nada, eu solicito que o Rodrigo Tim exponha as questões relacionadas às condições estabelecidas pela barragem lá da usina hidrelétrica de São Roque, para depois os representantes e as representantes do IMA sejam muito bem-vindas e bem-vindos também, coloquem também a sua posição referente aos questionamentos levantados. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos e todas presentes aqui também nessa sessão. Primeiramente, agradeço à comissão pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente conversar sobre um assunto tão importante que interfere na vida de milhares de famílias catarinenses. Eu mesmo sou atingido pela barragem Foz do Chapecó, lá no oeste do estado, e sou uma, então, das milhares de famílias que são atingidas pelas barragens e que necessitam de políticas públicas para recomeçar suas vidas após a ocorrência dos danos que diretamente as barragens causam. Então, falo aqui também representando o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, um movimento de mais de 4 décadas de atuação nesse tema, e representando as famílias atingidas pela barragem de São Roque, justificando que elas fizeram um esforço para tentar vir aqui, não puderam vir por questão de trabalho, agora está bem no período da colheita, então eles não puderam estar aqui presentes, mas fizeram um esforço e dialogaram comigo para trazer os pontos aqui. Então, adentrando especificamente sobre o problema de São Roque, que repercute o cenário das barragens no estado de Santa Catarina. A gente costuma dizer que a barragem de São Roque ela é a barragem com o descaso social mais agravante no nosso estado. Digo isso tendo em vista as outras barragens e os parâmetros e critérios que foram adotados para indenização e para reparação e para as medidas ambientais, tanto de Itá, Machadinho, lá nos anos 90, depois Garibaldi, Barra Grande, também a Foz do Chapecó, que é a barragem que a minha família foi atingida. O caso da barragem de São Roque é um caso bem emblemático, é um caso em que 700 famílias foram diretamente atingidas, conforme atesta o cadastro socioeconômico feito no ano de 2012, que é uma exigência do licenciamento ambiental. Contudo, o que se viu desde 2012 foi uma série de indefinições e uma série de problemas para que as famílias obtivessem o que a legislação, que o licenciamento ambiental determina em termos de reparação e indenização. Dessas 700 famílias, apenas 25 obtiveram reassentamento rural coletivo, que é a medida mais justa para considerar o recomeço da vida de uma família, e permanecem até hoje inúmeras pendências. O lago da barragem, o reservatório, foi formado nos últimos dias de abril do ano passado, completou agora um ano,
e diversos problemas continuam na vida dessas famílias. Eu relato um problema que interfere em todas as famílias, é que nenhuma escritura pública ainda das novas áreas foram passadas para as famílias. Isso é uma determinação do Plano Básico Ambiental, uma determinação do licenciamento ambiental, e hoje as famílias que tiveram que sair do local onde sempre viveram, onde sempre plantaram, onde suas famílias sempre cultivaram ali seu modo de vida, hoje tiveram que sair para as novas áreas, e essas áreas não têm ainda escritura pública, que é uma exigência e o custo também da empresa que é responsável pelo empreendimento, porém ainda o nível de descaso não permitiu com que essas escrituras fossem passadas. E uma família rural sem a escritura da sua terra, que tinha anteriormente, não consegue nem ter o empréstimo para o Plano Safra, não consegue acessar as políticas públicas da EPAGRE, as políticas públicas da agricultura familiar, que é a maioria dos atingidos da região. Então esse é um problema que interfere em todas as famílias. A gente vem pautando isso com a empresa sem obter êxito por muitos anos, para que essas escrituras fossem passadas, para que se tivesse um mutirão ali de cartório e outros atos administrativos para poder, enfim, terminar essa etapa, e até agora não foi feito. Muitas famílias perderam acesso ao crédito rural, não conseguiram plantar na última safra, e outras ainda não conseguem exercer assim, o total dos direitos da sua propriedade, porque sem escritura você não consegue empréstimo, sem escritura você não pode, inclusive, se a família quiser, ou tem esse desejo de vender o terreno para mudar para outra área. Então a família fica presa por um descaso da empresa, né? Isso eu digo de todas as famílias de São Roque enfrentam esse problema. É preciso comentar também que as famílias precisaram fazer um longo processo de mobilização. Houve um acampamento rotativo entre as famílias próximo ao canteiro de obras por 9 anos, para lutar pelas medidas de reparação. Foi por essa mobilização, por essa força das famílias que muitas das medidas foram implementadas, porém permanecem alguns pontos ainda pendentes, mesmo com o enchimento do lago, e mesmo sendo um empreendimento muito vultuoso em termos financeiros. O número de potência instalada, quantidade de potência instalada para produção de energia naquela hidrelétrica, e o seu potencial de faturamento diário, mensal e anual dá conta de atender todas as pautas dos atingidos. Contudo, o que a gente vê é uma sequência de negligência por parte da empresa promovendo esse descaso com as famílias atingidas. Então, sequer a eletrificação rural das comunidades, que foi retirada para dar lugar ao lago, foi reinstalada. Então, a gente tem muitas comunidades que hoje não tem mais energia elétrica. E cabe dizer que levar energia elétrica na região é muito custoso, precisa de programas do governo federal, investimento do Estado para levar energia para essas zonas rurais. Muitas comunidades ali que eu cito, que é o Ramo Verde, a energia chegou lá no ano de 2004, com o programa Luz para Todos, e em 2008 veio o primeiro estudo da barragem. Então, aquela comunidade teve 4 anos só de paz, né? Essas famílias, até 2004, não tinham chuveiro em suas casas, não tinham geladeira em suas casas, e agora deram lugar para um empreendimento que gera muita energia, mas ali na beira da barragem não tem a eletrificação rural, e a empresa também se nega a atender essa solicitação, que é outra solicitação que consta no PBA, no Plano Básico Ambiental, que é a reestruturação e a substituição das estruturas públicas de eletrificação rural que foram removidas para dar lugar ao lago. Então, esse é um ponto bastante emblemático, que é o acesso à energia elétrica. Nós temos também a recomposição das estruturas públicas. Igrejas foram retiradas, cemitérios, salões comunitários. Toda essa estrutura comunitária que é tão marcante no modo de vida cultural das comunidades rurais catarinenses, que é ter o salão comunitário, onde a comunidade faz a festa, a igreja, onde tem as atividades religiosas naquela região. Tudo isso foi, em algumas comunidades, extraído para dar lugar ao empreendimento, e até hoje a empresa não recompôs essas estruturas, e quando foi fazer no último ano, a partir da pressão que o movimento também fez de forma bastante desleixada, sem anotação de responsabilidade técnica das obras que foram feitas. Inclusive tem episódios de que o salão comunitário recém-feito ele já caiu a tesoura do telhado, que inclusive causou
danos à saúde ao trabalhador que estava lá fazendo. Então é bastante emblemático esse ponto. Outro ponto de descaso e de violação das determinações do PBA é a assistência técnica agrícola às famílias atingidas. O PBA ele determina que a família, após ela ser removida e ser deslocada para uma nova propriedade, ela tem direito a ter pelo menos 1 ano de assistência técnica para que ela possa recomeçar a atividade da agricultura naquele local novo. A gente sabe que uma família agricultora, ela tem um modo de vida com a sua propriedade, com o seu território, em que ela sabe qual cultura dá melhor naquela propriedade, qual o período de colheita, o período de plantio, e também ela vem corrigindo o solo ao longo dos anos em que ela já tem um nível de produtividade daquela nova área, daquela área antiga, muito consolidado. E a partir desse deslocamento compulsório que a barragem exige, né, de tirar todas essas famílias de um lugar e colocar no outro lugar onde ainda não tem correção do solo, onde ainda muitos terrenos cheios de pedra, cheios de empecilhos para que possa se recomeçar a atividade da agricultura naquele local, então se determina 1 ano de assistência técnica. E esses 12 meses, para todas as famílias, nenhuma das famílias atingidas teve assistência técnica agrícola. A gente já encaminhou ofício para a empresa, a gente já pressionou, e até hoje nenhuma família teve esse direito assegurado. É um direito já consolidado no PBA e que deveria ser aplicado, e que felizmente não é aplicado. Digo aqui também que o primeiro reassentamento ele foi finalizado em 2012. Então, um grupo de 13 famílias se deslocou numa comunidade, foi instalado o reassentamento Nova Santa Clara, no município de Brunópolis, e essas famílias tiveram que recomeçar suas vidas por conta própria, sem esse apoio e sem as determinações que o Plano Básico Ambiental determinam. Esse é outro ponto, e trazendo mais para o período recente, ainda em abril de 2022, a empresa fez a solicitação ao órgão ambiental, ao IMA, de enchimento do lago. Nesse momento, em abril, quem andava pela região, quem andava pelas barrancas do rio, via que haviam muitas pendências. Na área onde constavam os marcos, e para quem andou na região sabe que são colocados marcos onde eles indicam o nível da água, onde a água vai chegar. Muitas vezes o marco ficava acima da casa das pessoas, acima de onde as pessoas circulavam. E para quem andava na região via que ficavam ainda mata a ser suprimida, instalações, edificações, galpões, inclusive o cemitério da comunidade do Ramo Verde, ficava próximo ao marco. E a gente ficava muito angustiado porque como que vai ser permitido o enchimento de um lago se essa estrutura não foi removida? A gente sabe que a legislação exige a supressão da mata, exige a retirada dessas instalações humanas, dessas edificações, para que depois a água desse lago ela seja utilizável, né? Então, trazendo aqui que a água do Rio Canoas é uma água que importa para milhares de vidas catarinenses, porque ela compõe a bacia do Rio Uruguai, e todos os municípios ajusantes da barragem fazem uso dessa água, seja para irrigação, para abastecimento humano, para abastecimento animal. Então, o que a gente viu foi uma autorização do enchimento do lago, que ele contrapôs a própria recomendação que funcionários do IMA, servidores do IMA, fizeram, que foi a informação técnica número 15, que recomendava o enchimento do lago após a remoção dessas estruturas, dessa mata. Porém, a empresa obteve autorização e o que a gente viu foi uma tragédia anunciada, que foi o enchimento do lago repentino, aproveitando as chuvas que tiveram no final de abril do ano passado, início do mês de maio, e inúmeras árvores foram alagadas. Quem caminha hoje pela barranca do Rio vê araucárias, que é uma árvore que nem o agricultor pode retirar para fazer o seu galpão, para aumentar o chiqueiro, aumentar a sua casa, uma árvore que compõe as unidades de conservação, e hoje a gente vê elas lá afogadas, mortas, dentro do rio, poluindo a água, porque a matéria orgânica fica decompondo na própria água. E aí, nos primeiros meses desse ano, em fevereiro, o que se viu foi uma infestação de plantas aquáticas no corpo de água do lago, e os moradores relatam que se aumentou a mortandade dos peixes. Então, esse é um problema bastante
grave que eu trago aqui, né, que é a qualidade da água do lago, do reservatório, que infelizmente ocasionou todo esse problema de ordem social e ambiental. Então, a gente reivindica, né, a recuperação do entorno do lago. Hoje, quem quiser tomar banho no Rio Canoas, quem quiser ir pescar no Rio Canoas, ao colocar o pé dentro da água pode cortar, porque tem o arame farpado que não foi retirado. Tem árvores lá, tem de tudo que imaginar dentro do lago e não deveria estar. Então, a gente reivindica a recuperação do entorno do lago, para que as famílias que foram atingidas e que continuam lá morando na região, elas possam usar aquele lago, elas são vizinhas do lago, elas vão ser vizinhas para sempre daquele lago, e é digno que elas possam ter um lago, que antes era o Rio Canoas, que marcou a sua história de vida, tem relatos do patrimônio cultural que é o Rio Canoas, desde das caminhadas do monge João Maria na região, plantando pinheiro, plantando angico, plantando diversas árvores na beira do rio, daquela região, que começa o Vale do Contestado, e que hoje tem um lago lá com um descaso tremendo em que envergonha todos nós catarinenses que adoramos e amamos os nossos rios, né? Amamos a nossa água, que forma a nossa cultura, né? Então, isso é um problema bastante grande. Trago outro ponto aqui, que é reivindicações mais pontuais de várias pendências que ficaram com o enchimento do lago, como propriedades que perderam o seu acesso à água porque o poço artesiano foi atingido, e a empresa não recompôs um novo poço artesiano para as comunidades, ou seja, a casa da família não foi atingida, mas o seu poço artesiano foi. Outro ponto específico, assim, que é essa recomposição do acesso à água na região, que é uma grande contradição, ser vizinho da barragem que gera muita energia, que tem muita água, e não tem energia e água nessa região. É uma contradição muito grande. Trago outro ponto aqui, que diz mais respeito ao acesso das comunidades, que estradas ainda não terminaram de ser recompostas. A gente sabe que todas as estradas eram para ser feitas antes do enchimento do lago, para as famílias não ter todo o transtorno de agora, em vez de fazer o trajeto até o centro da cidade de 8 quilômetros, agora tem que fazer 30 quilômetros. E isso a gente sabe que é mais custo no bolso das famílias, né? E isso aconteceu e continua acontecendo, tem estradas que ainda não foram terminadas. E ainda um último ponto, que é referente a um número considerável de famílias em que vai ter que ser pensado uma iniciativa comum dos órgãos de justiça de Santa Catarina. A gente já teve a visita da ouvidora externa da Defensoria Pública na região, em que existem muitos contratos assinados com as famílias com vício de consentimento. O vício de consentimento, né, que é um termo jurídico, ele significa uma família que senta para tratar com uma empresa, uma família muitas vezes que nunca assinou um contrato, que não está devidamente instruída do que está assinando, porém a empresa com profissionais da área da engenharia, da área da agronomia, advogados, diretores, senta frente a frente com uma família agricultora que muitas vezes sabe apenas assinar o próprio nome e tem que saber ler aquele contrato e assinar sem ter a devida instrução. Então, existem dezenas de casos ali das famílias atingidas que assinaram sem saber o que estavam assinando. E a gente olha hoje contratos em que os termos formais estão adequados, porém, na materialidade da questão, um terreno naquela região não vale o valor que ele foi assinado, e hoje, com esse recurso, a família não consegue comprar a mesma propriedade que tinha nas mesmas condições. Então, a gente já trago aqui, né, eu acho que é um tema importante para a gente pensar medidas para atender essas famílias, tratar dessas questões que são bastante graves do ponto de vista socioeconômico. Eu estou falando aqui de famílias agricultoras que, muitas delas que são casais de idosos, que a sua renda total são 2 salários mínimos, que é um homem e uma mulher, que precisam sobreviver com esse recurso, e hoje perderam 30%, 40% da sua propriedade que foi atingida e receberam indenizações bastante pequenas. Então, frente a todo esse problema ambiental, esse problema social que a hidrelétrica de São Roque causou, a gente traz aqui esse problema, essa comissão, sabendo da deferência que a comissão aqui da LESC tem em atuar nesses temas.
esses temas que dizem respeito à vida de catarinenses, né? Então, o que a gente traz de encaminhamento, né? Carece na região uma audiência pública para a gente trazer essas questões e ser pensado em comum, porque todos esses problemas eles não são originários de uma pessoa só, ou só de um órgão. Esse problema social e ambiental ele diz respeito à atuação de muitos órgãos em que devem estar lá atuantes. Então, o que a gente imagina, né, a gente gostaria de que fosse encaminhado aqui dessa reunião, é que a gente fizesse uma audiência pública lá na região, com todos os órgãos envolvidos, para a gente fazer uma espécie de avaliação de todo o processo de licenciamento, de todo o processo de negociação entre as famílias e a empresa, para que a gente consiga fazer ali um mutirão de pontos e violações que foram causados para a gente corrigir esses problemas ainda enquanto é tempo, sabendo que nesse primeiro ano de geração de energia, a empresa também tem responsabilidade junto à ANEEL de demonstrar essas condicionantes, demonstrar esses pontos. Então, seria muito importante a gente fazer uma audiência pública lá. E outro encaminhamento que eu trago aqui como proposta é que a gente faça uma visita técnica na região para que a gente possa, todos os entes envolvidos, todos os órgãos envolvidos possam ir lá em loco, ver a realidade dessas comunidades e ouvir do ouvido, da boca, né, dos próprios interessados, das próprias famílias atingidas, esses problemas que afetam tanto a vida dessas famílias. Por hora era isso, a gente tem documentos, a gente tem um dossiê já elaborado sobre essas violações, a gente pode estar encaminhando a todos os órgãos responsáveis aqui para essa comissão também, e a gente espera que as barragens futuras em Santa Catarina não passem por isso. E por isso que eu trago aqui também, para finalizar, que é uma demanda a nível nacional do movimento dos atingidos por barragens, para que seja criada uma política nacional de direitos para as comunidades atingidas por barragem, e que determine os critérios e parâmetros na hora da indenização. Hoje, a ausência dessa legislação faz com que a empresa que causa os danos dite os rumos da reparação do dano que ela mesma causou. Isso é muito desproporcional. Isso, em outras áreas do direito, seria impensável, né? Alguém que bate no seu carro ditar os rumos de como vai ser a reparação daquele dano que ela causou. Agora você vai ter que ir na empresa tal que eu vou indicar, eu que vou falar os valores do dano que eu causei em você. Então, isso em outras áreas é impensável, porém, no caso dos atingidos por barragem, é isso que ocorre. Infelizmente, a gente tem uma pauta, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, a Política Nacional de Atingidos por Barragem, hoje está no Senado, e a gente já conseguiu aprovar também em 3 casas legislativas estaduais, políticas estaduais de atingidos por barragem, que eu acho que é uma dívida social que essa casa legislativa tem com as milhares de famílias atingidas em Santa Catarina, que é construir uma política estadual de direitos para as comunidades atingidas. Trago isso para finalizar. Me coloco à disposição para dialogar. O movimento sempre pauta pelo diálogo, pela conversa, para que a gente não precise enfrentar esses problemas sociais tão graves na vida de tantas famílias. No momento é isso. Agradeço a atenção de todos e sigo à disposição aqui para o diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Tim, pela radiografia que tu traz em relação à barragem de São Roque, e tu coloca aqui 3 pontos de proposta para essa comissão, que é a audiência pública e a visita técnica, e também eu coloco isso junto porque ela pode inclusive ser realizada juntos, a gente pode, enquanto comissão, e os convocados e convidados para realizar a ação da audiência pública e com tempo prévio, e poder fazer a visita técnica, e posteriormente a visita técnica a gente estabelecer a audiência pública, né? E também tu provoca a comissão e os membros da comissão para a gente construir conjuntamente com as organizações uma política estadual para as comunidades atingidas por barragens, né? Então, acho que é importante deixar isso aqui pontuado. O nosso objetivo hoje era ouvir, né, um pouco dessa situação da barragem de São Roque e ouvir um pouco do IMA, a partir também do acompanhamento do processo de licenciamento, os pontos estabelecidos, né, e uma conversa prévia. E foi muito providencial, né, a própria proposta do deputado Gerry, que traz o tema também para a comissão. Então, importante também considerar que o deputado Gerry vai estar conosco por 2 meses, quer dizer, 60 dias. Então, a gente, de repente, acelerar esse processo ali de São Roque para contemplar a sua participação, deputado Gerry, para
ampliar essa discussão e a participação no processo, né? Então, eu passo aqui para os representantes do IMA, se quiserem se apresentar inicialmente e tecerem por 15 minutos algumas considerações em relação à proposição colocada. Oi. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo, o deputado Marquitos, outros deputados, a quem nos ouve. Meu nome é Volney, eu sou oceanógrafo do IMA. Desde fevereiro eu estou como gerente da Gerência de Licenciamento Ambiental e Autorizações de Obras Públicas, que é o setor do IMA que lida com as hidrelétricas do Estado. A hidrelétrica São Roque, né, é um processo bem antigo, ela data de 2009, né, eu nem estava no órgão ainda quando iniciou esse licenciamento. Quando fomos convidados, né, prontamente a gente vai atender o pedido, né. Desde quando entrei na gerência, agora em fevereiro, a São Roque é um tema frequente ali de respostas, então a gente não vai se eximir de responder no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, vários noticiários que buscam nós para tirar dúvidas e tal. O processo de licenciamento é extremamente criterioso, né? A gente sempre bota uma equipe qualificada no meio socioeconômico, biótico e físico, né? Eu trouxe aqui para me auxiliar a Carline, que é geógrafa, e a Esther, que é bióloga. Infelizmente, o nosso geólogo estava doente, né, e não pôde vir, né, da equipe de análise desse processo. Mas a equipe, o processo de licenciamento é extremamente criterioso, né? Então, são vários pontos que são abordados. E o descumprimento de condicionante é algo bem grave, né? É passível de autuação. Então, o que tu relatou para nós é importante que chega para nós como uma forma de denúncia para a gente verificar, porque tem condições de licença que eles têm que cumprir e dentre dos quais está toda essa parte socioeconômica do licenciamento ambiental, que a gente dá uma atenção muito especial para isso. Então, a gente coloca como condicionantes, como programas. Agora, o descumprimento de programas e condicionantes é algo grave, que, inclusive, esse empreendimento já sofreu penalidade por descumprir condicionantes. Há 3 semanas, a equipe esteve lá fazendo uma vistoria, porque foi estada pela Polícia Militar Ambiental, que foi a denúncia das macrófitas, chegou para nós em abril. Chegou em abril, final de abril, e aí 2 semanas depois fizemos a vistoria lá, andamos de barco, eu não conheço empreendimento ainda, mas a equipe toda foi. Agora eu passo a palavra aí para a equipe que realmente conhece o processo para responder algo mais pontuais, né? Boa tarde a todos. Então, eu sou a Carline, eu sou geógrafa. Eu acompanho esse processo de licenciamento desde o princípio, né? Eu estou no IMA desde 2009 e foi um dos primeiros processos de licenciamento que eu iniciei, né? De fato, a gente tem acompanhado de perto, né, esse processo da São Roque. Eu vou só pontuar algumas questões que tu relatou, né? Como, por exemplo, a questão da falta de energia, conforme eu vou colocar aqui informações que a gente obteve no âmbito do processo de licenciamento, né? E também que muitas delas foram motivadas por questionamentos nossos, né? Então, a questão da energia, a São Roque relatou para a gente que quando do enchimento do reservatório, que a previsão, conforme estudos hidrológicos, era o enchimento se dá em 3 meses, mas ele ocorreu em 7 dias. Do fechamento das comportas até o vertimento do vertedouro. Então, eles pegaram uma época de chuvas intensas e o reservatório ele encheu em 7 dias e não em 3 meses, conforme previsto pelos estudos hidrológicos, né? E, em função desse enchimento rápido, houve danos, né, danificações na rede de energia para algumas residências, que inicialmente foram providas de geradores, né? E posteriormente por rede de energia provisória e que está sendo providenciada a rede de energia definitiva e que eles estão na pendência da Celesc, né, para conclusão dessas obras da rede de energia definitiva, né, que tem que ter a aprovação da Celesc né, então essa é a informação que a gente tem. Quanto à questão do abastecimento de água, né, que na comunidade do Ramo Verde, da mesma forma, houve danificação em decorrência do enchimento rápido. Teve algumas famílias que foram prejudicadas, foi colocada uma situação provisória, mas que em abril, no início de abril,
O poço artesiano, poço profundo, poço tubular profundo, que foi aberto para a comunidade, foi feita a ligação de energia, que estava pendente, né, que foi efetivada, então, que não tem mais família sem abastecimento de água em suas residências, desde abril, que essa situação foi equacionada. Para a gente é importante que, caso ainda permaneça alguma questão relativa a essas, que nos seja identificada exatamente quem são as famílias e qual que é a localidade, tá? Se chega para nós assim, famílias estão sem energia e a gente não sabe onde que são essas famílias, considerando a proporção do reservatório, porque ele atinge 5 municípios, então várias comunidades, então a gente precisa de uma informação mais precisa, né? E identificar da mesma forma a questão da falta de abastecimento de água, né? Com relação a poço alagado pelo reservatório, a gente solicitou um levantamento primário de todos os poços. Segundo a empresa, não houve nenhum poço alagado. Que o que houve foram fontes, né? Fontes nascentes que eram usadas pelas famílias para abastecimento de suas propriedades, essas sim, teve afetadas, mas poço, não. A outra questão que tu falou foi da assistência técnica, né, das famílias. Sim, isso está previsto dentro do licenciamento. Quando a gente analisou a licença ambiental de operação, a gente verificou que até aquele momento o programa não estava sendo executado. Inclusive, foi um dos pontos do auto de infração que a gente emitiu em nome da São Roque, tá? Então, a gente exigiu que eles fizessem a elaboração desse plano, porque eles precisam fazer justamente todo esse acompanhamento com as famílias que foram remanejadas ou que perderam uma parte da propriedade. Teve aquelas propriedades que foram partes, né, de propriedades que resultaram numa nova propriedade, então elas têm toda aquela questão da reinserção econômica, né? Então isso sim é cobrado dentro do licenciamento, né? Então foi um dos, como eles não, até aquele momento não tinham executado nada do programa, nem apresentado um plano, então foi um das motivações do auto de infração por descumprimento de condicionante ambiental. Com relação às escrituras públicas, a gente desconhecia, tá? Esse fato de que não havia até o momento nenhuma escritura pública, né, gerada, né? E porque a gente no momento que a informação que chega para nós dentro do processo de licenciamento é a relação de todas as famílias que foram atingidas, qual foi a forma de indenização, se essa indenização já foi efetuada ou se ela foi judicializada, né? Que tem várias famílias que estão com o processo judicializado, portanto, ainda não finalizado, né? Qual foi o outro ponto que tu levantou? Com relação aos acessos, né? Aos acessos municipais ou então particulares também em função das novas propriedades, né? Ou perda de acessos às propriedades. A informação que a gente tem dentro do processo de licenciamento é que 2 ou 3 propriedades ainda não tiveram o seu acesso efetuado, porque a São Roque aguarda a definição da família para a construção da nova residência. Então, necessita dessa informação para a abertura do acesso novo. Quando a gente fez entre 22 e 23 já 3 vistorias no local, né? Foi antes do enchimento do lago, antes da emissão da licença de operação e agora em maio de 2023. Então, lá em junho de 2022, a gente observou que teve que fazer uma volta bem grande para ir de um ponto ao outro, que a gente tinha focos que era ali Lajeado dos Borbas, Ramo Verde. E então a gente tinha naquele momento a informação de que necessitava da abertura do novo acesso. Agora, em maio, quando a gente foi, a gente constatou que esse acesso foi aberto, né? Então, a princípio, para nós, a informação que chegou é que os acessos foram abertos. Inclusive, a gente solicitou ainda anteriormente à emissão da licença de operação os shapefiles, né, de todos os acessos que eram existentes antes da implantação do empreendimento e os novos que foram abertos necessitariam de ser abertos, que garantisse o acesso a todas as propriedades.
Da mesma forma, com relação às benfeitorias atingidas na área de alague, benfeitorias, açudes, a gente também solicitou um relatório completo. A gente tem o shapefile de todas as propriedades atingidas, com o mapeamento, coordenada plana de todas as benfeitorias em cada propriedade que foi alagada. Então, a gente tem tudo isso mapeado. E a empresa também entregou para a gente um relatório com registros, então, um relatório indicando o nome da propriedade, o código que eles usam dentro do processo da propriedade, os registros fotográficos das benfeitorias existentes e desmobilizadas. Tá? Então, a gente tem um relatório completo disso dentro do processo de licenciamento. Então, se houve alague de benfeitorias, então a gente também precisaria que isso fosse pontuado, né? Porque o relatório que a gente tem, né, foram, se eu não me engano, 95 propriedades com benfeitorias identificadas. Então, isso eles mapearam e eles apresentaram esses registros para a gente, né? Então, a gente, como o Volney falou, a gente teve uma preocupação no âmbito do processo de licenciamento de ter o máximo de informações possíveis. A mesma forma com cemitérios. A gente, acho que foi em abril ou março que a gente fez a vistoria ano passado, foi antes do enchimento, a gente percorreu todos os cemitérios que estavam indicados de serem atingidos. A gente visitou o Ramo Verde, né, que não é atingido. Para o Ramo Verde não é atingido, não foi exigida a relocação, mas foi exigido a instalação de 2 poços de monitoramento para verificação da influência do aumento do nível do reservatório no cemitério que pudesse, porventura, afetar a água do reservatório. Então, a gente teve essas preocupações, né, esses pontos. Eu acho que era isso. Agora, eu acho que a Esther pode se manifestar dos outros pontos ali, né? Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Esther, sou bióloga. E como a Carline falou, no início de maio a gente esteve lá. Na verdade, a nossa vistoria já estava agendada quando a gente recebeu uma denúncia da PMA com boletim de ocorrência, que inclusive foi motivado pelo MAB, né? Eu acho. Isso, em que falava, então, desse crescimento de macrófitas. A gente fizemos uma vistoria embarcada, mas também a gente tem que entender que eu acho que a denúncia de vocês é de fevereiro, início de março, e nós fomos agora em maio. Então, quanto a peixes, que você falou, que inclusive a população falou do registro, nós não vimos, inclusive essa semana chegou para nós uma outra denúncia do MAB também, que eu acredito que tenha sido a mesma denúncia que foi para a Polícia Ambiental, né? E vocês têm fotos com macrófitas, mas igual não aparece nenhuma morte de peixes. Então, seria importante, se vocês tiverem essas fotos e de preferência datada, georreferenciada, para comprovar que realmente é no reservatório, né? Que nos mostre, porque até hoje não chegou nenhuma prova concreta dessa mortandade. Quanto aos bancos de macrófitas, a gente foi, e eu acredito que também por causa da diferença do clima que tinha lá em fevereiro e agora, quanto assim, odor, turbidez, a gente não verificou nada disso, né? No leito onde a gente andou, inclusive a gente foi no Ramo Verde, porque eles também já estão fazendo a retirada ali no Ramo Verde, principalmente por conta do local de travessia da balsa, porque estava influenciando. Aí eles providenciaram ali. E a gente foi a Montante, onde, então, tem um grande banco de macrófita, que ele atinge de margem a margem, né? São macrófitas livre flutuantes, e é uma macrófita bastante leve, a salvínia, né? É praticamente aquela espécie. E realmente ele é de grandes proporções, dificulta a navegabilidade, né? E com certeza nas margens também o acesso, mas inclusive a gente tocou a água ali, levantou, naquela oportunidade a gente não observou nenhuma condição assim visível, né? De poluição exacerbada da água, né? Mas, de qualquer forma, a gente já emitiu uma informação técnica para o empreendedor solicitando o manejo dessas macrófitas, porque, como a gente sabe, o crescimento desacelerado, descontrolado de macrófitas no reservatório,
ele não é bom. Mas as macrófitas, por si só, elas são características dos reservatórios e elas também têm uma função ecológica no reservatório. Então, não é que tenha que se tirar todas as macrófitas. Claro que tem que fazer o controle, porque nós temos um reservatório de 40... Quantos quilômetros? O reservatório é 40 hectares. E pelas dimensões que a gente apurou... 40 ou 4 mil? O reservatório tem área total de 4.500 hectares. Não, eu ia dizer 42 de... a distância dele, isso. Então, e pelas fotos que a gente tem acesso ao Brasil Mais, onde a gente consegue ver em tempo real as imagens, né, de todo o território, a gente acompanha, e lá no reservatório. Então, o que a gente vê? Que esse banco também ele vai migrando, ele não está sempre no mesmo local. Agora parece que ele está um tempo estacionado lá acima da confluência lá do Marombas, né? Está um tempinho ali. E pelo que a gente pôde fazer no escritório, aqui no IMA, a gente calculou mais ou menos que ele está ocupando menos de 5% da superfície do reservatório. Então, ainda é uma coisa que não saiu do controle, não está todo o reservatório. Mas, de qualquer forma, então, como eu falei, a gente já enviou uma informação técnica pedindo o manejo, a disposição adequada, porque lá no Ramo Verde eles ainda estavam colocando na PPE. Então, claro, se fosse uma quantidade pequena, às vezes até pode se manter, mas tem todo o problema de decomposição dessa matéria e atingir a água, né? Então, a gente já pediu a remoção e a disposição final dessa matéria, né, de acordo com a legislação. Então, isso aí já foi encaminhado. Eu quero agradecer a disponibilidade do IMA e dos técnicos, a disponibilidade também do MAB para esse debate, né? Eu queria, só para a gente não perder o quórum regimental, e antes de abrir para o debate e para a discussão também dos deputados e dos membros aqui convidados, eu queria colocar um requerimento extra-pauta para a gente fazer a aprovação e aí seguir no mesmo caminho do deputado Gerry, né? Solicitando esse requerimento extra-pauta para a realização de audiência pública e visita técnica junto a esta barragem, a esta comunidade, e com a realização lá no local da audiência pública, assim como foi solicitado pelo deputado Gerry, que acontecesse em Rio do Sul. Coloco em discussão, em votação, temos a audiência pública e a visita técnica aprovadas. E a gente, deputado Gerry, para considerar a sua participação, também com envolvimento nesse tema, a gente realizar ainda no seu período de vigência aqui da comissão. Também coloco em requerimento extra-pauta a solicitação para a criação de um grupo de trabalho nesta comissão, em conjunto com o MAB e também com os órgãos do governo do Estado, para a construção de uma proposta de um projeto de lei, de uma política estadual para a população atingida por barragem. Coloco em discussão, em votação, aprovado também um grupo de trabalho desta comissão com membros do Poder Público Estadual em conjunto com o MAB para a realização e a construção desta política pública, né? Eu abro agora para discussão geral, quero saber se algum deputado quer se manifestar diante das colocações dos convidados. Por favor. Boa tarde a todos. Eu só queria entender, diante dessas inconformidades que vocês apontam, já deve ter sido comunicado, até porque o pessoal do IMA citou aqui que respondem algumas solicitações do MP. Disso tudo, ações civis públicas, teve algum desencadeamento? Ele citou aqui alguma questão de penalidade, para a gente entender também como é que o judiciário está tratando essa questão, até para que a gente possa estar respaldado em ações que a gente possa estar daqui a pouco também startando aqui a partir da comissão, né? Acho que pode estar aberto para a resposta geral. Primeiramente, obrigado pela pergunta. O MPF acompanhou o caso, tem um inquérito civil público do MPF, não chegou a ser uma ação civil pública, foi pela
pela divisão de caçador, mas com a atuação do procurador Mário, melhor dizendo, de Joaçaba, em que houve um intermédio e um acompanhamento do MPF, porém não derivou numa ação civil pública, né, propriamente judicializada. E o que há judicializado aí são, como a Carline comentou, são ações individuais de indenização que nós do movimento discordamos, inclusive denunciamos, que causa muito problema para as famílias, porque inclusive foi feito um relatório no ano de 2010 pelo antigo Conselho de Direitos em Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Ministério de Direitos Humanos, interórgãos com o MPF, com pesquisadores, com o Judiciário, em que atestou a violação do tempo razoável de duração do processo. Em famílias que, infelizmente, vai ocorrer lá em São Roque, ocorreu na barragem que eu fui atingido, de esperar 10 anos até a indenização, e quando recebe esse valor, recebe um valor defasado em que ela não consegue recompor a condição que tinha antes. Então, coloco que a gente evita sempre a judicialização por conta de a tratativa administrativa ela ser mais rápida e causar menos problemas para as famílias. Então, tem essa questão, porém, muitas vezes não tem outra alternativa que não a judicialização, em casos em que a violação é mais flagrante e a tratativa ali direta com a empresa não prospera, né? Então, trago isso. Trago também que, dialogando com o que foi comentado aqui com os servidores do IMA, sobre a questão, sobretudo, da qualidade da água, perguntando como que está o acompanhamento da qualidade da água, porque para nós é flagrante a piora da qualidade da água depois do enchimento do lago. Um rio que é corrente e passa a ser um rio em reservatório, ele por si só já é uma situação em que se exige um acompanhamento da qualidade da água, porque por natureza ele tende a piorar e quando passa de um nível grave é preciso tomar medidas. Eu queria perguntar então se foi exigido da empresa a instalação de sondas, porque a gente fez uma denúncia no ano passado e a resposta do IMA, né, via Ouvidoria do Estado, foi exatamente dizendo que as sondas iriam ser colocadas. A gente tem esse... Eu desconheço essa resposta. Sim. Não foi nós que demos. Sim, mas foi, Tá. foi do IMA. Só para então... Mas só para terminar a fala tá completa. Tem esse ponto sobre a questão das estruturas elétricas. Você comentou sobre a questão das estruturas individuais das famílias, e foi exatamente dessa forma, compreendendo que a empresa colocou geradores, a gasolina, e a família teve que custear o combustível. Então as famílias tiveram um prejuízo enorme em ficar meses e meses dependendo de gasolina, e elas mesmas tinham que pagar a gasolina para ir buscar a gasolina, para daí a gasolina ser colocada no gerador. Então teve um prejuízo bastante grande, fora o transtorno de você agora depender de manejo de combustível inflamável dentro da sua casa para fazer os itens básicos, como carregar um celular. Então foi um prejuízo grande, e eu trago isso para mostrar que isso tudo não deveria ocorrer. O enchimento do lago repentino em 7 dias, ele não é um efeito natural de força maior. A empresa determinou o fechamento das comportas e encheu o repentino. E encheu o repentino porque é mais benéfico financeiramente para a empresa. Eu trago aqui para vocês a previsão de faturamento, é determinado quanto custa 1 megawatt pela ANEEL. Esse empreendimento que a gente está falando, ele gera R$ 31.698 por hora de faturamento bruto. Uma estimativa. Isso coloca que o faturamento por dia vai ser de 760 mil, por mês de 22,8 milhões e por ano de 277 milhões de reais. Para resolver abertura de estrada, para resolver questões simples, tudo poderia ser resolvido com 1 mês de faturamento. A empresa vai ter a concessão de 35 anos para usar. E isso é bastante desproporcional, o que a gente cobra e o que a empresa tem de faturamento. É bastante desproporcional, inclusive o movimento, já dialogando com o deputado também que trouxe o requerimento das barragens, a gente defende que toda essa riqueza, toda essa geração de energia, ela seja revertida para os catarinenses. Porque
Hoje, as barragens sendo apropriadas por esses empreendimentos que são grandes consórcios de acionistas estrangeiros, muitas vezes, esse recurso é todo externalizado sem contrapartida nenhuma para os municípios, que continuam carecendo de energia, de água, de crédito rural, de benefícios e direitos básicos. Enquanto isso poderia estar sendo aplicado nos municípios. Esses 22 milhões por mês, muitas vezes ultrapassam o orçamento anual do município, dos municípios pequenos, lá de Frei Rogério, Brunópolis, São José do Cerrito. Tem uma grande contradição, e por isso que a gente traz assim com bastante carinho assim, para que seja tratado esse tema, que é um tema bastante importante. E sobretudo, eu acho que poderia solicitar aqui na reunião para que a gente tivesse um canal de diálogo, tanto para a gente acompanhar esses autos de infração, poder instruir melhor essas informações, porque acho que falta isso, né? Falta a gente ter um canal direto de diálogo para que a nossa denúncia de fevereiro não chegue em maio somente para vocês, e que a gente tenha informações mais atualizadas, sabendo que a gente se reúne semanalmente ali com os agricultores, né? Aí o que eu falo da energia elétrica, eu falo de toda a área pública, porque antes a energia ali do ramo verde, ela custeava o Rio Canoas e se ligava com a outra comunidade. Hoje a empresa tirou essa energia e ela não quer atender individualmente a família. E o que a gente reivindica é que a estrutura pública tenha. Porque agora, se a família lá do ramo verde quiser fazer a instalação da energia, ela tem que se ligar lá com o centro da comunidade. Não passa mais ao lado da rua, ao lado da estrada vicinal, onde era só ligar o padrão da Celesc. Uhum. E todas essas questões, elas deveriam ser feitas antes do enchimento. Uhum. Agora, depois do enchimento, causam um grande problema. Mas são muitos assuntos, eu não quero me alongar mais aqui, mas é só para comentar que a gente pode trazer. Assim, a sessão iniciou, né, agora às 2h. Eu acho que tem tema, acho que a gente conseguiu dar um passo, a gente avançou para a realização da audiência. A gente vai ter um pouco mais de tempo para a visita técnica e também para... Eu queria só deixar o deputado Lunelli, antes que ele está indo para a sessão, ele se manifestar. Depois a gente pode voltar, eu me disponho a ficar aqui no máximo até 2h25 para poder me deslocar também para a sessão. Senhor presidente, nobres colegas deputados, senhoras e senhores do IMA, o jovem Rodrigo Tim, eu tenho um entendimento seguinte: nós precisamos dos investimentos, precisamos da geração dos recursos, gerar riqueza e renda e tal. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, né, pela colocação do Rodrigo, parece que foi a causa negativa, né, maléfica aos proprietários, aos agricultores, é muito grande. Então, eu tenho um entendimento muito simples e prático, como em tudo que eu faço e em tudo que a gente administra. Se o contrato, se aquilo tudo que foi discutido, que foi assinado, que foi concebido, isso tem que acontecer, sabe? Isso tem que acontecer e acabou. Se não tem outra forma, então que vá judicialmente. Agora, lá atrás, já quando se começou, já deveria ter tido um movimento para que, né, talvez fosse conseguido resolver de uma forma mais fácil. Depois que nós derramamos o leite, né, para recolher é difícil, não é? Então, esse é o meu entendimento. Veja bem, você fala aí de um valor de faturamento diário, etc. e tal. Imagina, com recurso de um mês que poderia atender todas as necessidades daquela comunidade. Então, que seja executado, porque, primeiramente, que existia a boa vontade tanto do setor privado, da iniciativa privada, bem como do setor público, né? Que muitas e muitas vezes o setor público dificulta, é um entrave, uma burocracia muito grande. Mas eu entendo que a gente tem que pegar, equacionar isso e resolver definitivamente. Porque, senão, caso contrário, isso serve até de vergonha para nós, para o povo catarinense, para as nossas entidades e para nós mesmos como deputados. Então, seria isso, senhor presidente Marquito. Eu peço licença, eu preciso ir agora para o plenário. E obrigado, nos convide sempre, que estamos aqui para ajudar e que seja feita a justiça, verdadeira justiça social. Ok? Obrigado. Obrigado, deputado Lunelli. Contamos com a sua presença na audiência pública lá na comunidade. Por favor, deputado. Presidente, só te parabenizar pela celeridade com que tu conduziste essa audiência, né, essa sessão.
nos propondo aí essa visita técnica, essa audiência pública, né? De muita sensibilidade sua, meus parabéns, tá? E eu corroboro com as falas do colega deputado Antídio, é dessa forma mesmo que nós devemos nos comportar, mediante a proposições e a compromissos assumidos, tá? Eu agradeço a vocês, né? Desejo uma boa sorte, Deus abençoe a todos. Eu também vou pedir licença, presidente, eu preciso me fazer presente agora para a fala. Ótimo. Obrigado. Né? Muito obrigado pela disposição também. Deputado Jair, eu queria repassar a fala para... Então, eu só queria fazer um esclarecimento. Quando eu falei ali que, durante a vistoria, nos locais que a gente foi, a gente não identificou, né, condições de poluição extremas, tanto é que a gente andou, não tinha mau cheiro, tanto nesse banco de macrófitas grande, quanto lá no Ramo Verde, que eu falei que ele já estava fazendo a remoção. Quanto aos geral do reservatório, a gente tem, sim, tem um monitoramento, um programa de monitoramento com amostragens trimestrais para uma série de parâmetros e, em função desse enchimento e também para verificar as condições que foram relatadas no estudo na modelagem da qualidade da água em função da biomassa vegetal que ia permanecer alagada, foi feito um estudo. Então, no âmbito de acompanhar esses parâmetros, foi estabelecido a medição diária de parâmetros que eram medidos através de sonda, diretamente, e amostragens semanais para outros parâmetros que necessitam análise laboratorial. Né? Então, quanto a isso, eles apresentaram o último relatório semestral deles, só traz os dados até dezembro, que a última campanha foi em novembro. Então, em virtude disso aí, nós também já solicitamos, porque ainda tem um tempo, eles estavam entregando, a entrega foi feita no prazo determinado, que os relatórios são semestrais, apesar de as campanhas, algumas ser trimestrais, né? E essas aí. Agora que uma outra técnica analisou, que estava acompanhando essas diárias e semanais, aumentou um pouco a periodicidade em função dos resultados. Então, a gente solicitou para eles agora um relatório preliminar da qualidade da água no ano de 2023, para a gente confrontar os resultados de qualidade da água com essa questão das macrófitas, para ver o que... Né? E, com certeza, nesses outros relatórios que apresentaram, tem dados de oxigênio, que às vezes tiveram abaixo de 5 miligramas por litro, como é estabelecido. Teve casos bem raros de turbidez acima nos pontos monitorados. E também alguns de fósforo, né, que já era esperado em função da vegetação e também do entorno do reservatório que foi alagado, né? Então, só queria deixar bem claro que, quando a gente fala das condições que a gente viu, foi em relação aos locais que a gente andou de barco, né? Que não foi todo o reservatório. Por favor. Eu friso novamente, né, o IMA, como o órgão executor do Sistema Estadual do Meio Ambiente, a gente não vai nos eximir de cobrar o empreendedor do devido cumprimento de condicionantes e programas ambientais. Então, eles sabem que estão suscetíveis a penalidades, passíveis de auto de infração. Então, eu reforço da necessidade de chegar para nós, né, de uma forma mais direcionada, mais específica. Nós temos acesso a imagens de satélites diariamente pelo convênio com a Polícia Federal, então a gente sempre está acompanhando, né, e pode contar com a colaboração do IMA, né, igual o IMA conta com a sociedade civil no caso de fiscalização, né, que não tem como o IMA deixar um fiscal, né, são 135 hidrelétricas em operação no estado, não tem como o IMA deixar um fiscal em cada lago, né, então a gente conta aí com a colaboração da sociedade civil na fiscalização, né. Eu queria só, de repente, acho que tem uma questão que pode facilitar esse processo, que é essa questão de ter um canal de comunicação direta, evitando esse procedimento de um boletim de ocorrência que leva 3 meses para chegar, de repente, no órgão ambiental para fazer esse monitoramento local. Então, de repente, vou estabelecer, dentro desse procedimento, uma relação com a própria comunidade ou com instituições que representam a comunidade para esse canal direto de manifestação sobre aspectos que vão sendo observados e podendo inserir diretamente dentro desse
processo de monitoramento que os técnicos e as técnicas do IMA vêm realizando, né? Eu acho que isso pode auxiliar e diminuir essas problemáticas que a gente tem observado aqui, né? Eu acho válido, assim, atualmente é a ouvidoria, o nosso canal, porque tem toda a rastreabilidade, tem o tempo de resposta, a gente segue a LGPD, então às vezes pedem dados para nós que a gente tem que tarjar ou tem que pedir um termo de confidencialidade. Se for lá na ouvidoria e pedir, eu quero acesso aos autos de infração da São Roque, a gente vai ter que tarjar informações sensíveis ou pedir um termo de confidencialidade. Tudo isso leva um tempo, né? Mas tem todo esse aparato legal que a instituição definiu, né? A Procuradoria Jurídica definiu. Mas eu estou disponível aí, a gerência está disponível a tentar dialogar de uma forma mais rápida com vocês. Não sei qual seria a ferramenta, mas conta com o apoio da gerência da GELOP aí nesse tempo. Ótimo. Mas eu acho que a ouvidoria tem sido bem... Essa semana chegou uma denúncia de vocês, que eu acho que foi a mais recente de todas, direto do MAB. Foi passada pela ouvidoria para nós. Mas não foi... Ah... Isso. Eu acho que ter um canal de diálogo mais célere para evitar esse caminho todo burocrático seria importante para... porque a gente vai fazer o formal também para ter rastreabilidade e tudo, mas o caminho formal para passar a informação mais direta, eu acho que pode ser. E ali a gente não vai solicitar documentos ou alguma coisa nesse sentido. Esse outro tipo de solicitação a gente faz via formal, mas ter essa comunicação seria importante para a gente. E a gente já teve essa experiência em outros locais, assim, para facilitar a comunicação. Poderia ser... Coloca aqui um e-mail, um WhatsApp, um telefone, qualquer ferramenta de contato. Tá, eu te passo então, pode ser o e-mail da gerência, está no site, que o e-mail da gerência ali é aberto diariamente, né? Que está lá no site do IMA, lá o e-mail da gerência. Bem, pessoal, acho que a gente encaminhou bem. Um tema também que ele chega complexo, acho que a própria comissão de acionar e se posicionar para a gente realizar uma vistoria em campo com os órgãos competentes, com a comunidade e realizar uma audiência pública, eu acho que é um avanço nesse processo, né? Acredito também que a Comissão de Turismo e Ambiente aqui da Assembleia Legislativa é um espaço também de controle, de fiscalização e de auxílio nessa mediação, né, especialmente entre os conflitos territoriais, uma tarefa nossa. Então, eu acho que a gente consegue superar aquilo que a gente se colocou à disposição para colocar as duas entidades, o órgão estadual e o MAB, nesse primeiro diálogo, mas estabelece também os próximos encaminhamentos, né? Acho que um grande ganho também é o grupo de trabalho, que estabelece, construir uma política pública. Com certeza a gente estará convidando o MAB e outras instituições públicas do governo do Estado para estarem juntos nessa construção. E com isso eu dou por encerrada essa reunião e agradeço a participação, a presença dos representantes e servidores do IMA, também dos representantes do Movimento por Atingidos por Barragem. Quero agradecer, por final, a presença e todo o trabalho aqui sempre de dedicação dos servidores e servidoras da casa, especialmente aqui da comissão, a Jéssica, a Luciana, e também a Isabelle, que é a secretária da comissão, que sempre auxilia no trâmite da realização das atividades. Muito obrigado e uma boa tarde para todo mundo.